Em 1975, a Kodak inventou a câmera digital. Em vez de dominar o futuro, ela tentou escondê-lo. 30 anos depois, a empresa faliu. Imagine criar o futuro, olhar para ele, entender exatamente o que vai mudar o mundo, e decidir esconder isso. Essa não é uma história de falta de inovação. É uma história de medo de perder dinheiro. Em 1975, a Kodak inventou a câmera digital. Em 2012, a Kodak declarou falência. Essa é a história de como o capitalismo, às vezes, prefere morrer do que mudar. Durante quase todo o século XX, fotografia era sinônimo de Kodak. Viagens, aniversários, casamentos, guerras. Tudo passava por um rolo de filme amarelo. A Kodak não vendia apenas filmes fotográficos. Ela vendia memórias. O modelo era perfeito. Vender câmeras baratas, lucrar absurdamente com filmes e revelações, criar dependência, dominar o mercado. Por décadas, funcionou sem falhas. A Kodak era gigante, intocável. Uma dessas empresas que pareciam eternas. Mas o problema de quem domina tudo é acreditar que sempre vai dominar. Em 1975, um engenheiro da própria Kodak, Steve Sasson, criou algo revolucionário. Uma câmera sem filme, sem revelação, sem papel. A primeira câmera digital da história. Ela funcionava. Ela registrava imagens. Ela eliminava o filme. E a reação da empresa não foi celebração. Foi medo. Fotografia era química. Filme, revelação, papel. Cada foto custava dinheiro. A Kodak dominava tudo. Seu lucro não vinha da câmera, mas do filme. Qualquer tecnologia sem filme ameaçava o coração do negócio. Steven Sasson era um jovem engenheiro contratado pela Kodak. Não era executivo. Não tomava decisões. Ele recebeu a tarefa de testar sensores de imagem. E foi além. Sasson combinou um sensor CCD, uma lente, conversor digital e um gravador de fita cassete. A imagem virava dados, zeros e uns. Cada foto levava 23 segundos. A resolução era mínima, mas era real. A fotografia tinha deixado de ser química. Agora era informação. Ao apresentar a invenção, a pergunta foi simples: isso usa filme? Não. Então veio o silêncio. A câmera digital não parecia lucrativa. Não criava dependência. Não vendia revelação. A Kodak patenteou, mas não apostou. A tecnologia foi engavetada. Outras empresas avançaram. O mundo mudou. Décadas depois, a câmera digital dominou tudo. E a Kodak ficou para trás. Steven Sasson criou o futuro. A empresa tentou adiá-lo. E o futuro não espera. O maior inimigo da inovação não é a falta de tecnologia, é o apego ao lucro do passado. Quando ele apresentou a invenção à diretoria, a reação não foi entusiasmo. Foi medo. A pergunta que ecoou na sala foi simples e mortal: isso vai destruir nosso negócio de filmes? E a resposta era óbvia: sim. Então a Kodak tomou uma decisão silenciosa, ela engavetou o futuro. A tecnologia existia, mas não dava lucro imediato. E lucro, para o capital, vem antes do amanhã. Enquanto a Kodak hesitava, o mundo não esperou. Outras empresas começaram a investir em digital. Primeiro, devagar. Depois, rápido demais. Câmeras ficaram menores, mais baratas, mais simples. E então veio o golpe final. O celular virou câmera. O que antes exigia filme, loja e revelação, passou a caber no bolso. A Kodak tentou reagir. Entrou no digital tarde, sem identidade, sem liderança. Ela tinha o conhecimento, mas perdeu o tempo. E no mercado, tempo perdido não volta. As vendas despencaram. As fábricas fecharam. Funcionários foram demitidos. A empresa que registrou o século XX não conseguiu se adaptar ao século XXI. Em 2012, a Kodak pediu falência. Não porque faltava tecnologia, mas porque sobrou apego ao lucro antigo. Ela escolheu proteger o passado e sacrificou o futuro. A história da Kodak não é exceção. É padrão. O capitalismo não premia quem inova primeiro. Ele premia quem lucra melhor. Se a inovação ameaça o modelo atual, ela é ignorada. Mesmo que seja genial, mesmo que seja inevitável. A Kodak viu o futuro, mas preferiu fingir que ele não existia.
E o futuro não perdoa. A Kodak inventou a câmera digital. Mas quem lucrou com ela foram outros. Porque no fim, não basta criar o amanhã. É preciso ter coragem de abandonar o ontem. E muitas empresas preferem morrer ricas do que viver diferentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de gigantes adormecidas. Comentem a próxima história que vocês gostariam de ver.